A operação da Polícia Federal desarticula esquema de fraudes no INSS em Salvador. A operação foi batizada pela polícia com o nome de Contrassenha. Ela apurou que o crime foi cometido por um só servidor do INSS. O governador Rui Costa afirma que enquanto o número de mortes diárias pela Covid não baixar, os estudantes não devem retornar às salas de aula aqui no estado. Numa escola, se eu for falar a linguagem de escola, 44 alunos é uma sala de aula morrendo todo dia. Eu não quero ser responsável pela morte de alunos, de professores. A Bahia tem o maior aumento do país no número de desocupados no mês de agosto, segundo o IBGE. E como a pandemia está impactando no orçamento das famílias, por causa da alta no preço dos alimentos. A alta nos preços de produtos considerados básicos vem gerando o que pesquisadores chamam de a inflação da Covid. Hoje é terça-feira, 23 de setembro, e o BATV já está no ar. Olá, boa noite. A prévia da inflação em Salvador e na região metropolitana em setembro foi a menor do país. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. Ficou em 0,18%. O baixo índice foi puxado aí, entre os outros itens, pela variação no preço da gasolina, que teve queda de mais de 2,5%. A região foi a única entre as 11 capitais e regiões metropolitanas pesquisadas com queda no preço da gasolina. Quem continua puxando aí para cima a inflação por aqui são os preços dos alimentos. Destaque para o óleo de soja, mais de 22%, e para o leite longa-vida, com alta de quase 9%. E essa alta nos preços é vista nas prateleiras dos supermercados e sentida no bolso, principalmente das famílias mais pobres. Para pesquisadores, os aumentos consecutivos são reflexos da já chamada inflação da Covid. Para deixar os salgados no ponto, Dona Ivonete escolhe bem o óleo que compra. Mas nos últimos meses, o valor do produto subiu muito. Antes eu comprava uma caixa de óleo a R$50, depois foi só subindo, aí foi para 85, 80, chegou a 90. A semana passada eu ainda comprei de R$94 uma caixa e 60 centavos. Aí, essa semana eu já comprei já 2 caixas a R$125,80. Não teve jeito. O salgadinho que era R$1 dobrou de preço. Aí eu aumentei, o que era de R$1 foi para 2. O óleo de soja que Dona Ivonete usa está entre os 5 produtos que mais tiveram variação de preço esse ano, de acordo com o Diese. Os outros produtos foram tomate, carne, banana e, claro, o arroz. A alta nos preços de produtos considerados básicos vem gerando o que pesquisadores chamam de a inflação da Covid. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, avaliaram o aumento desses itens básicos em 18 países. Segundo eles, como o peso desses produtos aumentou no orçamento da família, o impacto nas contas também é maior, gerando uma outra espécie de inflação. O Brasil foi o país que registrou a maior variação entre a inflação medida pelo governo e a inflação da Covid, avaliada na pesquisa. A variação foi de 0,88%. Logo atrás estão Uruguai, Estados Unidos e Coreia do Sul. Eu estou assustado com o absurdo dos preços das coisas depois que houve essa pandemia. Eu imaginava que as coisas poderiam até que nem aumentasse tanto, mas permanecesse, só que os preços aumentaram absurdamente de coisas que são altamente necessárias para a nossa casa, né? Segundo o Procon, entre julho e agosto foram 264 reclamações na Bahia em relação ao aumento de preços de produtos básicos. Procons de todo o Brasil, inclusive, encaminharam um documento para o Ministério da Economia pedindo que os valores desses produtos básicos sejam monitorados. Mexer na alimentação, mexer em um produto tão básico e fundamental na economia, pode ter impacto também em outros produtos, puxando o fenômeno que nós de Procon tentamos evitar, que é a inflação. Esse economista da Fundação Getúlio Vargas diz que a alta nos preços afeta especialmente os mais pobres. Para famílias que ganham menos, para famílias mais humildes, que normalmente já gastam mais do que ganham com a compra de alimentos,
Durante a pandemia, esse percentual cresceu mais. E, em média, a gente arrisca dizer que famílias com renda até 2,5 salários mínimos gastam aproximadamente 30% do orçamento com alimentos. Você imagina, 30% com alimentos. Agora, quanto menos se ganha, né, maior é esse percentual, podendo chegar até 50%, 60%. Tem famílias que são muito humildes e não comprometem a renda com outra coisa que não seja alimento. O especialista diz que a melhora na economia deve ser lenta e só deve acontecer no ano que vem. É o que mais espera a dona Ivonete, que promete, se os preços caírem, vai ter recompensa para a clientela. Se melhorar, eu passo a promoção, volto de novo, entendeu? Eu sempre trato os clientes da maneira possível. O melhor que eu puder fazer, eu faço. E que melhore logo. A Câmara de Vereadores de Salvador decidiu adiar a votação que aconteceria hoje sobre o pacote de incentivos fiscais e tributários para que empresas e cidadãos paguem dívidas com o município. O repórter Johnny Torres tem mais informações ao vivo para a gente. Johnny, boa noite. Em compensação, um projeto muito aguardado acabou sendo votado hoje, né? Que é sobre o benefício de R$ 270. É exatamente isso, Sodac. Boa noite. É o programa Salvador por Todos, que foi prorrogado por mais 3 meses. Um programa que vem beneficiando aí diversas categorias, entre elas aí os vendedores ambulantes cadastrados pela prefeitura que foram afetados pela pandemia. Também foi regulamentada na capital baiana hoje a Lei Aldir Blanc, que já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional e que prevê benefícios para os profissionais da área cultural. Agora, hoje, havia a expectativa de que fosse votado o pacote de medidas econômicas enviado para a Câmara de Vereadores pela Prefeitura de Salvador. Mas integrantes das comissões de Constituição e Justiça pediram vistas a esse projeto. Agora ele vai ser analisado. Se não houver nenhum tipo de irregularidade, se não houver nenhum tipo de artigo que seja contrário, por exemplo, à Lei de Responsabilidade Fiscal, ele deve receber o parecer final e ser colocado em votação na próxima segunda-feira. E por que esse projeto é tão importante? É porque ele prevê descontos no IPTU, no Imposto sobre Serviços e também na taxa de fiscalização. São medidas aí muito aguardadas por empresas e também por profissionais que sofreram com as restrições à atividade econômica necessária aí nesse período de combate à Covid-19. Sodac. Obrigado, Johnny. Os trabalhadores dos Correios, eles retomaram as atividades hoje, depois de 35 dias de greve. Confira nos destaques do dia. Hoje o dia já começou com filas nas centrais de distribuição de Salvador. No bairro do Resgate, muita gente foi buscar encomendas logo cedo. Os trabalhadores decidiram ontem acatar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que aprovou o reajuste salarial de 2,6% e determinou o fim da paralisação. Para atender a demanda, os Correios começaram mutirões para normalizar as entregas, que vão acontecer também nos fins de semana e feriados. Um incêndio atingiu uma fábrica de tacógrafos que funcionava no bairro de Águas Claras, em Salvador. Segundo seguranças do local, as chamas começaram durante a madrugada e destruíram toda a área onde ficavam as máquinas. O dono da empresa acredita que o fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito, mas uma perícia será feita no local para apontar a causa. Ninguém ficou ferido. Uma operação deflagrada hoje pela Polícia Federal e Secretaria Especial de Previdência desarticulou um esquema de fraudes na Previdência Social. A ação cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em Salvador e no município de Catu. Segundo a investigação, o esquema funcionava há 3 anos e causou um prejuízo de mais de 7,5 milhões de reais aos cofres públicos. Essa viatura deixou a sede da Polícia Federal pouco depois das 5 da manhã e se dirigiu a este condomínio empresarial na Avenida Paralela, onde funciona um escritório ligado às acusações. Vários malotes foram apreendidos e levados pela polícia. Ainda antes das 6 da manhã, outros agentes saíram com destino à Orla de Salvador. Eles entraram neste condomínio onde mora o servidor público federal investigado pelo crime. As viaturas deixaram o local 3 horas depois de cumprir mandado de busca e apreensão.
Policiais também cumpriram mandado no edifício Sião, na Avenida Carlos Gomes. A operação foi batizada pela polícia com o nome de Contrassenha. Ela apurou que o crime foi cometido por um só servidor do INSS, Vivaldo Nogueira Machado, técnico, servidor de carreira que trabalhava aqui na Avenida das Mercês, na Avenida 7. A agência também foi outro alvo dos agentes. Nas imagens é possível ver policiais buscando provas do crime com o apoio de integrantes da Força Tarefa Previdenciária. A maneira de agir do servidor chamou a atenção dos policiais. O servidor público facilitava aposentadorias em troca de dinheiro. Ele tinha a ajuda de atravessadores que buscavam pessoas que queriam se aposentar. Com isso, ele fraudava o sistema colocando um tempo maior de contribuição e também inventava e incluía empregos que a pessoa nunca teve. Em troca, recebia valores pagos pelos beneficiários do esquema criminoso, por meio de transferências e depósitos em contas bancárias gerenciadas por ele. A movimentação bancária do servidor indica o recebimento de transferências e depósitos de terceiros em valores superiores a R$ 1,5 milhão de reais. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, sendo 5 em Salvador e 1 em Catu, a cerca de 100 quilômetros da capital. A Justiça Federal decretou também o afastamento das funções públicas do servidor, que teve bens e valores bloqueados e sequestrados, assim como os outros investigados. Durante uma entrevista coletiva, a Polícia Federal estimou um prejuízo ainda maior aos cofres públicos. Foram identificados 75 benefícios até o momento em que ocorreu a atuação indevida desse servidor, o que significa um prejuízo de em torno de 7 milhões de reais, pouco mais de 7 milhões de reais. E a expectativa é que a partir dessa deflagração nós possamos ampliar a investigação para trazer novos, a responsabilizar outras pessoas e identificar outros benefícios fraudulentos. A polêmica em torno da volta às aulas. Será que está na hora de retomar as atividades nas escolas? O que dizem especialistas e autoridades? A gente fala disso depois do intervalo. Dirigentes dos times da Série A vão se reunir amanhã com a CBF para discutir o retorno dos torcedores aos estádios. Detalhes já já. Hora de ver como é que está o trânsito aqui na capital. Imagens ao vivo da Avenida Paralela. O trânsito está fluindo sem nenhum congestionamento nessa avenida muito importante. Agora vamos para a Cidade Baixa. Imagens ao vivo da Jequitá, olha só, um pouco de fila aqui na entrada do terminal de São Joaquim, segundo a Internacional Travessias. Os ferros estão operando normalmente. Na Engenheiro Oscar Pontes, trânsito tranquilo. Na Jequitaia, para quem está seguindo aí para os mares, está tudo tranquilo. A gente volta já. E a TV de volta para todo o estado, falando da decisão da Justiça Federal de Brasília, que aceitou o pedido da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais para suspender o retorno dos peritos ao atendimento presencial nas agências do INSS consideradas inaptas pelas inspeções técnicas realizadas pela Subsecretaria da Perícia Médica Federal. Aqui na Bahia, segundo o INSS, 54 das 154 agências de todo o estado foram consideradas aptas a funcionar com perícias. Mas só 9 estão oferecendo serviço e, como já foram aprovadas pela vistoria feita pela Associação dos Peritos, amanhã seguem funcionando normalmente. São as agências do Bonfim, Itapuã, Mercês e Brotas, em Salvador, e de Teixeira de Freitas, Ipiaú, Itamaraju, Barreiras e Ilhéus. E a partir de amanhã, as perícias voltam a ser feitas também na agência do INSS de Feira de Santana. Vamos agora conferir os dados atualizados sobre a Covid-19 na Bahia e também sobre o aumento das médias móveis. Vamos conferir aqui. Número de casos nas últimas 24 horas, 1.610. Passamos aí dos 299 mil casos. Nas últimas 24 horas, 49 mortes registradas, 6.408. Até o momento, total de recuperados, 285.629. Falando das médias móveis, a média móvel de casos estava em queda, agora está em estabilidade de 1%. A de mortes estava em estabilidade e agora está em alta, 21%. Taxa de ocupação de leitos. Na Bahia, 49% os leitos de UTI, em Salvador, 44%. E sobre o aumento das médias móveis de casos de mortes, o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, ele disse que os números não cresceram por causa do processo de reabertura das atividades, que já foi planejado prevendo uma pequena oscilação dos números.
Ele pontuou que esse aumento foi registrado principalmente no interior, em cidades onde eventos políticos como comícios e carreatas provocaram aglomerações com até 3 mil pessoas e pediu uma intervenção do Tribunal Regional Eleitoral. E o TRE ontem multou em R$15 mil candidatos a prefeito e vice de Itaju do Colônia por propaganda antecipada e carreata, feita no mês passado, colocando em risco a população durante a pandemia. Essa decisão cabe recurso. E por falar em leitos, o hospital de campanha, vou mostrar esse dado aqui para vocês, o hospital de campanha da Arena Fonte Nova, que tinha 100 leitos clínicos e 80 de UTI, teve capacidade reduzida para 50 de UTI e 30 de enfermaria e vai continuar atendendo pacientes com Covid-19. Segundo a Secretaria da Saúde, outubro será um mês importante para a análise do comportamento da doença, quando será mais fácil precisar se há ou não há uma segunda onda e a necessidade de mais ou menos leitos. E o governo anunciou hoje que a retomada das aulas no estado só vai acontecer se houver redução nas mortes por Covid-19. Para especialistas, o fechamento das escolas tem efeitos nocivos para crianças e jovens. E a retomada deve ser prioridade das autoridades, assim que houver segurança para alunos e professores. O decreto estadual que proíbe a abertura das escolas, que entrou em vigor em março, vale até o dia 27 de setembro. Mas até o momento não há nenhuma previsão de retorno. Hoje, a representante da Unicef, Florence Bauer, falou sobre o assunto no Jornal da Manhã. Segundo ela, as escolas fechadas têm trazido efeitos nocivos para crianças e jovens. O impacto do fechamento das escolas nas crianças, ele é muito profundo. Já tem 10% das crianças que já falam que não conseguiram continuar com a aprendizagem. O risco de muitas delas não voltar para a escola é real, pelo que a gente escuta pelas próprias famílias. E além do impacto que isso tem na educação, tem impacto na saúde mental das crianças e adolescentes, uma faixa etária na qual é tão importante ter esse contato com os outros, também assim que um se aprende, que forma a própria personalidade. Para as entidades de saúde e educação, o grande desafio para o retorno às aulas é garantir a segurança e a higiene dos alunos, especialmente quando as escolas têm tantas diferenças entre si. Na rede estadual, são 800 mil estudantes, em cerca de 1.100 escolas. A secretaria disse que já tem propostas de protocolos sanitários, de infraestrutura e pedagógicos, voltados para o retorno presencial de professores e alunos. Enquanto aguarda o sinal verde dos órgãos de saúde, vem fazendo adaptações nas escolas. A recuperação de banheiros, a troca de lavabos, de vasos sanitários, por exemplo, no sentido do melhor equipar, aquisição de dispensadores de álcool gel, compras de máscaras, várias providências relacionadas à parte operacional, digamos assim. Os testes clínicos que foram feitos em estudantes da rede estadual encontraram uma média de 5% de alunos infectados com o vírus, mas sem sintomas. É como se numa sala de 50 alunos, por exemplo, 2 ou 3 estivessem com Covid, mas assintomáticos. Esse infectologista é consultor em 9 escolas particulares de Salvador e Lauro de Freitas, orientando quais os protocolos devem ser seguidos para o reinício das aulas. Segundo ele, deve-se levar em conta 3 fatores: o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização. Mas nem todas as instituições ainda estão preparadas. As escolas particulares como um todo têm uma facilidade muito maior em implementar essas medidas adicionais em comparação às escolas públicas. Então, as medidas adotadas das escolas públicas demandam uma atenção e recurso financeiro, inclusive, que é difícil de estimar, porque aí é um contexto totalmente diferente. Brumado foi a única cidade baiana que autorizou o recomeço das aulas presenciais nas escolas municipais. O retorno aconteceu na segunda-feira e poucos alunos compareceram. Na própria segunda, a Justiça determinou que as aulas fossem novamente suspensas. O governador Rui Costa falou hoje sobre o assunto e disse que, por enquanto, não há como garantir a reabertura das escolas. Numa escola, se eu for falar a linguagem de escola, 44 alunos é uma sala de aula morrendo todo dia. Hoje,
morre em uma sala de aula todos os dias. Então, porque a sensação que eu tenho, às vezes, é que as pessoas perderam qualquer referência de solidariedade, de fraternidade com a vida humana. Nós só vamos analisar retorno às aulas, seja particular, seja pública, com o número de redução de mortes. Eu não quero ser responsável pela morte de alunos, de professores. Nosso apelo é de urgência para preparar, planejar essa reabertura em cada local em função daquelas condições que estão naquele local, e a data da abertura vai ser definida em função da situação da pandemia e das medidas que são tomadas. A Bahia teve o maior aumento no número de desocupados do país. É o que mostra os dados da PNAD contínua, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, que investiga os impactos da pandemia na saúde e no mercado de trabalho. Em agosto, o número de pessoas procurando trabalho chegou a 1.078.000, 154 mil a mais que em julho. Com isso, a taxa de desocupação também avançou no estado, passando de 18%, a maior do Brasil. A proporção de trabalhadores com redução salarial na Bahia seguiu em queda, mas se manteve a maior do país em agosto, 33,4%. Vamos ver agora como é que fica o tempo amanhã, nessa quinta-feira. Amanhã tem previsão de chuva somente aqui em parte do sul e também do recôncavo do estado. Nas outras regiões, o sol brilha forte e nem sinal de chuva. Não chove, por exemplo, em Barra, e sofre aí com queimadas há mais de uma semana. Hoje, mais 2 aviões foram enviados para ajudar no combate às chamas. Agora são 4 aviões lançando água direto nos focos de incêndio. Esses aviões, eles abrem caminho para bombeiros e brigadistas chegarem por terra. A área destruída já está perto de 1.500 hectares. E a suspeita é de que a área tenha sido queimada de forma irregular para a produção agrícola. Em Barra, amanhã, a temperatura, só para você ter uma ideia, a máxima chega a 37 graus. Essa é a máxima prevista também para Pilão Arcado, onde os bombeiros e brigadistas conseguiram controlar hoje um incêndio que começou na segunda-feira. Não tem previsão de chuva também para Pilão Arcado e a temperatura aí favorece as queimadas. Em Salvador, vai ser mais um dia com chuva rápida em alguns trechos e sol na maior parte do dia. A temperatura fica entre mínima de 21 e máxima de 28 graus. Agora o futebol. Dirigentes dos times da Série A vão se reunir amanhã com a CBF para discutir o retorno dos torcedores aos estádios. Nessa reunião, os protocolos de segurança que já são praticados em outros países devem ser apresentados. Mas mesmo com a liberação do governo federal, os estados e municípios ainda precisam aceitar a medida. A paixão da torcida é o que move o futebol. Ela consome diariamente serviços e produtos desse mercado bilionário, seja dentro ou fora dos estádios, como acontece há 6 meses no Brasil, desde o início da pandemia. Só que agora existe a possibilidade dos torcedores voltarem às arquibancadas. A CBF, entidade máxima do futebol no Brasil, recebeu autorização do governo federal para colocar em prática o plano de retorno de público. Até o momento, o Ministério da Saúde aprovou, mas com 30% da capacidade total e com 1,5 metro de distância entre um torcedor e outro. Mas, para entrar em prática, o projeto precisa do aval dos estados e municípios. Na Bahia, há um decreto que proíbe eventos esportivos com mais de 100 pessoas e o governo não cogita alterá-lo neste momento. Acredito que a abertura de estádios represente um aumento expressivo do risco. Estamos falando de aglomerações muito superiores ao autorizado de até 100 pessoas. Um estádio com 30% de capacidade, que é o que foi preconizado, representa mais de 10 mil pessoas. Nas redes sociais, o prefeito de Salvador, ACM Neto, também se posicionou contra a volta dos torcedores aos estádios. Em nota, o Bahia disse que vai aguardar o momento ideal, seguindo as determinações das autoridades de saúde. Já o Vitória é a favor da volta do público, desde que sejam obedecidos todos os cuidados necessários. Amanhã a CBF tem uma reunião com os clubes da Série A para discutir a volta dos torcedores ao estádio. Em outros países, isso já está acontecendo com protocolos diferentes. Na Itália, a permissão é para apenas 1.000 torcedores por jogo e na primeira rodada após a liberação, somente profissionais da saúde que trabalharam na pandemia puderam acompanhar as partidas como forma de homenagem.
Na Alemanha, o torcedor não pode consumir bebida alcoólica nos estádios e se o número de casos da Covid for superior a 35 por 1.000 habitantes na cidade que sediar o jogo, os portões serão fechados. Na Inglaterra, 2.500 pessoas foram liberadas para acompanhar uma partida, mas depois da experiência, o governo voltou atrás e proibiu novamente público nos estádios por conta do ressurgimento de casos da Covid no país. E aqui no Brasil, será que já é hora dos torcedores voltarem às arquibancadas? Se a pandemia ainda continua, o risco continua sendo grande, né? No estádio, com certeza. É só ter a medida protetiva e deixar a população e os torcedores bem acomodados, que com certeza vamos fazer a nossa parte lá dentro também. E o de melhor, né? Estar dentro do estádio, torcer pelo nosso time. A gente fica por aqui. Para rever o BA TV, basta acessar o nosso site, o G1 Bahia. Outras notícias no Jornal da Manhã, 6 da manhã, com Ricardo Ismael. Para você, uma boa noite, continue se cuidando. A gente se vê amanhã.